Olá, seja bem-vindo ao ACS na TV, nesse programa de 2026, com um convidado que já esteve aqui outra vez e que eu tenho a honra de ter de novo aqui com a gente, Evandro Góes, da Plenitude Traduções. Seja muito bem-vindo, Evandro. Muito obrigado, eu que agradeço mais uma vez. É sempre uma honra e um prazer estar presente nesse programa tão especial da ACS Santos. Perfeito, Evandro. A gente vai falar sobre tradução, a gente vai falar sobre uma empresa que tem tanto sede aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Mas antes de entrar na história da empresa, eu preciso entrar na sua história, né? Quem é o Evandro? Conta um pouquinho para mim. O Evandro é um professor de inglês, né, formado, morei nos Estados Unidos, estudei nos Estados Unidos, estudei na Califórnia, morei em Miami, sou diretor da Plenitude Traduções, tenho muitos anos de experiência, né? Então é basicamente isso. Quais são os principais serviços da Plenitude Traduções, Evandro? Olha, nós temos uma gama bem grande de serviços, né? São traduções juramentadas, traduções técnicas, interpretação, seja ela consecutiva, seja ela simultânea, enfim, basicamente esse é o nosso escopo, né? Tradução de documentos corporativos, pessoais, interpretação, pode ser online também, que hoje em dia tudo é via mídia social, via Zoom, né? Então nós atendemos o público, seja presencial ou através das mídias. Perfeito, e até me surge uma dúvida, né? Porque você comentou sobre a tradução técnica e a juramentada. Qual que é a diferença? O que é a tradução juramentada? Então, a tradução juramentada é feita por um tradutor, né, que prestou concurso público. No caso de São Paulo, ele foi habilitado pela JUSESP, que é a Junta Comercial do Estado de São Paulo. Então, ele está apto a fazer uma tradução fidedigna, crível, né? Ou seja, você traduziu, por exemplo, uma certidão de nascimento e você vai utilizar essa certidão de nascimento fora do país, então esse documento precisa ser atestado de uma forma que possa ser conferida, né? Ou seja, certificada. Então essa é a tradução juramentada. E ela tem validade nos consulados, nas embaixadas, para as faculdades de um modo geral fora do país. É um pré-requisito e um protocolo internacional ter a tradução juramentada. E quais são os documentos que o pessoal geralmente faz tradução juramentada, Evandro? Olha, de um modo geral, certidão de nascimento, diploma, histórico escolar, né? Se você vai fazer um processo de imigração, aí já a quantidade de documentos são bem maiores, né? Aí tem documentos corporativos, documentos pessoais, imposto de renda, enfim, contrato social, balanços, né? Certidão dos filhos, casamento e por aí afora, né? Perfeito. E a técnica? Já muda um pouco. Então, a técnica geralmente as pessoas utilizam para catálogos e manuais, né? Então, vamos supor que você tem uma empresa e essa empresa importou uma máquina, né? E esse catálogo está em inglês ou qualquer outro idioma, né? E aí nós fazemos a tradução para o vernáculo, que é o português. E nós mantemos a formatação do mesmo jeito que veio o documento original. Perfeito. Então é isso, geralmente, catálogos, manuais, de um modo geral. E quando a gente fala, por exemplo, nesses documentos, né, que você trouxe ali da tradução juramentada, que aí precisa ter um cuidado, porque existem alguns erros que podem dar um trabalhão depois, né? Exatamente. Ele tem que ser uma tradução fidedigna, né? Prestar atenção nos detalhes, técnico, porque, por exemplo, vou te dar um exemplo básico. Eu estava lendo um livro há uns anos atrás e quando chegou num determinado momento, eu li pescoço vermelho. Eu falei, puxa vida, pescoço vermelho? Não existe isso, né? Aí eu lembrei da expressão em inglês que se chama redneck, que seria um lavrador, né?
entendeu? Uma pessoa que trabalha no campo. Então, a pessoa traduziu ao pé da letra, literalmente, mas não faz sentido você traduzir isso, né? Por que pescoço vermelho, né? E até o quanto isso pode trazer de trabalho, por exemplo, se erra um documento tão importante, né? Porque, por exemplo, com o ChatGPT hoje, é muito diferente o trabalho que vocês fazem do que simplesmente a pessoa ir lá e traduzir num ChatGPT da vida. Exatamente. Inclusive para traduções oficiais é proibido por lei você usar o chat. Olha, entendeu? Importantíssimo. É proibido isso. por lei, principalmente lá fora, nos Estados Unidos, Europa, Austrália, né? Entendeu? Não pode ser. Você pode sofrer uma sanção penal seríssima, entendeu? E, Evandro, vocês fazem em todos os idiomas ou realmente é mais o inglês? Para os Estados Unidos, nós temos assim, os clientes solicitam mais do espanhol para o inglês e do português para o inglês. Agora, aqui no Brasil, nós temos uma gama muito grande de equipe de tradutores. Então, inglês, português, francês, alemão... Mandarim, principalmente, japonês, russo e por aí afora, né? Nós temos uma equipe de 32 tradutores, né? Uma equipe grande, uma equipe de formatadores, né? Que são os diagramadores que fazem, no caso do catálogo, eles fazem igual ao original e tem todo o processo de revisão, de controle de qualidade, né? Que interessante. E até aproveitando para a gente finalizar esse primeiro bloco, como o pessoal pode entrar em contato com vocês, Evandro? Olha, através do nosso telefone que vai estar aqui embaixo e do nosso site, né, que é www.plenitudetraduções.com.br, e tem no nosso Instagram, que também vai ser colocado no final do programa. Que tem todas as informações ali. Todas as informações, exatamente, tanto aqui do Brasil quanto dos Estados Unidos, e será um prazer, né? Então, quem precisar de tradução, já pode sabe. contar, e principalmente quem for associado à Associação Comercial de Santos, tem um desconto especial. Então você que é associado e está assistindo ou recebeu esse link, já sabe que é só entrar em contato com o Evandro, que também sempre está nos ACS Days, né? Sempre, sempre. Então, exatamente. É um evento imperdível, tem que estar sempre lá. Muito obrigada pelas respostas, Evandro. Muito obrigada a você que está nos assistindo e até o próximo bloco. Estamos de volta com a CS na TV, com o nosso convidado, Evandro Góes, da Plenitude Traduções. E, Evandro, a gente falou um pouquinho da diferença de cada tradução, trouxemos a importância de ter um conteúdo fidedigno, né, para não causar erros também. Perfeito. E um pouquinho da sua história. E aí a gente entra muito na questão dos tipos de interpretação e como cada um é indicado, né? Eu digo tradução, porque existe a tradução focada ali juramentada, existe a tradução técnica, existe algum outro tipo de tradução ou geralmente são essas duas? De um modo geral são essas duas, é que todo mundo fala tradução. Na realidade, quando você traduz do idioma estrangeiro para o português, para o vernáculo, é tradução. Quando você faz ao contrário, quando você faz do português para qualquer idioma estrangeiro, é versão. Só que popularmente, todo mundo fala, preciso fazer uma tradução, mas na realidade, na maioria dos casos, é uma versão. E pode ser técnica ou juramentada, né? E quanto à interpretação, de um modo geral, nós temos 3 tipos de interpretação. Que é um outro serviço. Que é outro serviço, outro escopo, né? Que nós prestamos, temos uma equipe de intérpretes graduados com uma larga experiência, né? E a interpretação simultânea, ela ocorre em grandes eventos e tem aquela cabine fechada, onde os 2 tradutores ficam isolados, né? E aí o público fica com aquele headset, aquele aparelhinho no ouvido, que a gente está acostumado a ver em grandes convenções, grandes eventos. Então essa é a tradução simultânea, né? E tem a tradução consecutiva, que é para um grupo menor,
que geralmente nós usamos um mini equipamento, né? E você também fica com, a audiência fica com o fone de ouvido e o intérprete fica com o microfone, a pessoa vai falando e ele vai traduzindo simultaneamente, né? E tem a de cochicho, né? Que é mais tranquilo, geralmente 2 pessoas, um evento mais informal, que não precisa de equipamento, tal. Então, basicamente, são esses 3 tipos de interpretação, né? Às vezes tem uma, desculpa, perdão, às vezes tem uma interpretação que a pessoa fala, não, só quero o intérprete e eu. Acabou. Tá. Então, às vezes é uma coisa mais confidencial, né? Um assunto mais sensível, que não pode ser divulgado, né? E o mais importante é que nós temos o acordo de confidencialidade, tanto para as traduções como para as interpretações, porque são assuntos delicados que não podem ser divulgados na mídia, né? Às vezes a gente vai fazer um grande evento numa multinacional e é assunto sigiloso. Então você assina que a gente chama em inglês que é NDA, que é Non-Disclosure Agreement, que é o contrato de sigilo profissional. Então isso é muito importante porque dá uma garantia para o cliente. Sem ele dúvidas. se sente seguro, opa, essa empresa é uma empresa séria, uma empresa fidedigna, ela assume a responsabilidade no processo, desde a contratação até o final da entrega do produto, seja ela tradução, juramentada, técnica ou interpretação, né, dependendo do tipo a ser acordado num contrato. E a gente sempre faz um contrato também de prestação de serviço, colocando as cláusulas, as responsabilidades de cada parte, que isso é muito importante, né? Traz uma tranquilidade, porque hoje em dia, com tanto fake news, com tanta, né, inteligência artificial, chat, essa coisa toda, então nós procuramos ao longo desses anos todos, né? Desde 1991. Nossa, tem muito tempo. Tem muita história, né? Então a gente procura ter essa transparência, essa credibilidade para o cliente, né? E nesses, vamos dizer, então são mais de 30 e poucos anos, né? Muitos clientes já, Evandro? Mais de 300. Mais de 300 clientes, E aí, aqui, nível Brasil, muitas empresas. Muitas empresas, muitos escritórios de advocacia, né? Inclusive, nós temos uma parceria com a OAB de Santos, que também recebe um desconto especial, né, para os advogados. Então, nós temos a parte, a parte técnica, a parte jurídica, né? Que isso é um escopo diferenciado. E qual que é o maior nicho que vocês atendem, Evandro? Você comentou, né? Tem bastante escritório de advocacia, tem algum nicho específico? Tem. De um modo geral, as empresas, né? E os advogados. Tá. Esse é o maior nicho, porque os contratos, né? De um modo geral, os acordos de confidencialidade, mesmo tradução de ata de empresa, né? É muito importante. E lá fora, mais ainda, nos Estados Unidos e Miami, nós estamos, né, no Brickell, que é o centro financeiro de Miami. Nós trabalhamos com escritórios de imigração, seja para o público brasileiro ou para o público latino que mora nos Estados Unidos de um modo geral. E quando a gente volta a falar de interpretação, né? Vocês ali geralmente estão em loco nos eventos, então vão nos eventos ou nos eventos mais informais, quando é menos pessoas, geralmente em vários lugares daqui do Brasil. Sim, de um modo geral, nós atendemos o Brasil inteiro, mas São Paulo tem uma demanda maior, né? E geralmente mais na capital ou no interior, e eu sempre acompanho a delegação, né? Porque eu acho que isso cria uma confiança muito grande, né? Você está lá, né, como diretor da empresa, acompanhando os intérpretes. Sem dúvidas. Né? Então isso gera uma confiança muito boa, né? E aí, agora mudando de assunto, por exemplo, para o assunto que, vamos dizer que eu fale muito bem inglês e eu queira fazer a mesma coisa que o Evandro faz. Eu quero ser um intérprete ou um profissional que trabalha dentro da plenitude.
O que eu preciso fazer além de ser bom em inglês? Porque eu acho que não é só isso, né? Você precisa ser formado. Nós não contratamos tradutores que não seja formado na área. Ou seja, se você quiser trabalhar na Plenitude Traduções ou na Expertness Translations, você precisa ser um tradutor com formação acadêmica na área e com vasta experiência. Não adianta, eu me formei a semana passada, quero ser tradutor. Não funciona. Não funciona, não é assim, né? Além de ser formado, você precisa ter uma larga experiência e comprovar realmente, comprovar o diploma, comprovar sua experiência. Então, a gente tem um departamento de recursos humanos onde nós checamos a veracidade dos dados informados pelo tradutor. Entendeu? Com certeza, com certeza. Evandro, obrigada pelas respostas. Agora nós vamos para o intervalo e logo, logo voltamos para o último bloco. Estamos de volta com a CS na TV, com o nosso convidado, Evandro Góes, da Plenitude Traduções. Evandro, na sua visão, né? A gente já falou um pouquinho dos serviços, já falou dos profissionais. Na sua visão, por que investir em uma tradução ou interpretação profissional é uma estratégia de credibilidade para essas empresas? Por que eles precisam procurar a Plenitude Traduções? Bom, por vários motivos. Primeiro que nós temos um corpo de profissionais qualificados. Segundo, muitos anos de mercado. Terceiro, nós assinamos os acordos de confidencialidade. Terceiro ou quarto? Quarto. Nós temos um preço competitivo no mercado, né? Se bem que é muito importante frisar que tradução juramentada, os emolumentos são normatizados pela JUSESP. Então, tradução juramentada tem o preço pré-determinado, seja ela tradução ou versão. E aí você tem a categoria A e a categoria B dos documentos, dependendo da dificuldade, né? Por exemplo, contratos é uma tabela, certidão de documentos, histórico escolar é outra. Então, basicamente é isso. Perfeito. E para quem está começando agora, olha, eu preciso fazer uma tradução ou uma interpretação e não sei por onde começar. Plenitude Traduções. É simples, né? Simples assim. É só quem está assistindo aqui já aproveitar, Exatamente. Já procurar o Evandro. Exato, pode falar comigo diretamente, será um prazer atendê-lo, seja um simples documento ou um processo imigratório muito grande. Atendemos da mesma forma, com o mesmo prazer, com a mesma seriedade e profissionalismo. E Evandro, conta pra gente, em todos esses anos de história e trabalho, mais de 30 anos, algum caso curioso, algum caso que você lembre que seja legal trazer aqui para a entrevista, ou curioso, ou desafiador, que marcou a sua carreira? Olha, um trabalho que chamou bastante atenção e foi necessário assim, uma atenção técnica muito grande quando nós traduzimos para uma empresa multinacional do inglês para o português os vagões do metrô. Então, termos que nós não sabíamos, nem em português e muito menos em inglês. Nossa, e como foi? Então, foi um trabalho a três mãos, né? Tá. Ou seja, falar com o cliente no exterior, falar com o cliente no Brasil, com a nossa equipe técnica. Então, isso deu bastante trabalho, porque era uma área muito específica, muito técnica, saber a borracha do contorno da porta, do vagão do metrô e vários outros itens. Você imagina um vagão de metrô, quantas peças não tem compostas num vagão, né? Então isso deu um trabalho assim enorme, muitas noites pensando, analisando qual o melhor termo usar, qual o melhor termo que se usava no setor técnico, enfim. Esse foi um trabalho árduo, porém de um sucesso também muito grande. E você comentou que você tem mais de 30 pessoas, 30 isso. tradutores, né? E ainda assim você continua olhando tudo. Eu hoje em dia
Antes eu traduzia, hoje não mais, porque não tenho tempo hábil para isso, né? Mas assim, eu sempre reviso as traduções. Eu reviso em 2 idiomas, né? Português, inglês e espanhol. Então eu procuro usar a minha experiência, né, para corrigir os pequenos ajustes, uma palavra, porque é muito detalhe, você tem que ser perfeccionista. Sem dúvidas, é um trabalho que exige isso, o trabalho exige, né? Você tem que ser cirúrgico, né? Essa é a palavra, né? Porque às vezes você pode usar uma palavra que está correto, a palavra está correta, porém não é a melhor palavra para ser usada naquele contexto. Então isso é muito importante, né? Traz essa segurança para o cliente. Não, essa palavra, isso eu sou bastante exigente, né? Ou no termo popular, chato, né? Sim. Não é chato, é exigente. É exigente e profissional. Precisa ser. Precisa ser, não pode ter no achismo. Eu acho que é isso, não. Porque qualquer palavra errada pode dar um problemão. Principalmente nos... Bom, isso de um modo geral, mas assim, num catálogo, num manual, um erro grotesco prejudica a empresa, né? Sem dúvidas. O nome da empresa. Imagine você cometer um erro crasso num contrato de uma empresa, né? Então isso é bastante... precisa ser muito criterioso, né? Muito cuidadoso. Muito cuidadoso e profissionalismo e muita técnica, né? Sem dúvidas. E também conhecimento, porque são muitos anos de experiência, então você já sabe qual palavra utilizar. Olha, conversa com o tradutor, muda essa palavra aqui, essa é mais adequada, tal. Hoje em dia você tem muitos recursos ajuda bastante, né? E Evandro, até chegando agora no fim do nosso bate-papo, deixa uma mensagem para quem está nos assistindo. Eu sempre falo assim, pode ser uma mensagem do seu trabalho, da empresa, uma mensagem do coração, o que você quiser trazer. Perfeito. Olha, seja bem-vindo à família Plenitude, porque além de empresa, nós somos uma família. E essa família quer compartilhar com você a nossa melhor experiência, todos esses anos. Então, sinta-se seguro para usar os nossos serviços, né? Ou mesmo até um bate-papo, tomar um café, conhecer melhor nossa empresa. Estamos aqui para servi-lo, ajudá-lo de qualquer maneira. Eu não vou fazer tradução, mas eu quero uma informação. Por favor, sinta-se à vontade. Será um prazer enorme. E mais uma vez, como o pessoal pode entrar em contato com vocês, Evandro? Através do telefone que vocês vão colocar aqui embaixo, o Instagram, o site. Então, pode me procurar. Evandro Góes, Plenitude Traduções. Muito obrigada, Evandro. Eu que agradeço mais uma vez, é uma honra estar aqui com vocês e gratidão eterna. Muito obrigada, uma honra também ter você mais uma vez aqui. A honra é toda nossa. E espero que em muitos momentos a gente se encontre aqui ainda. Será um prazer mesmo. Tá bom? Obrigado, muito gente. obrigada e muito obrigada a você que está nos assistindo e até o próximo ACS na TV. Tchau, tchau.